A Câmara dos Deputados, pessoal, aprovou o texto do novo ensino médio. E aí, lembram-se que a gente falava, será que vamos falar espanhol ou não? Tiraram, hein? O espanhol saiu, não é mais obrigatório. O texto ainda vai à sanção do presidente da República, se Lula vai dizer sim ou não. Será que o presidente Lula vai sancionar? Essa pergunta aqui que eu já quero começar fazendo para a nossa entrevistada Cláudia Costin, nossa professora, presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Bem-vinda, professora, sempre ótimo conversar com a senhora. A senhora avalia que o presidente Lula vai sancionar esse assunto? E mais, a senhora gostou de como ficou o texto? Bom dia, Elisa, bom dia a quem nos assiste. O novo texto é importante para entendê-lo, que a gente dê um passo atrás e olhe para o que era o ensino médio antes de 2017. Porque o Brasil tinha, Elisa, uma jabuticaba, 4 horas de aula e 13 matérias exprimidas lá dentro, o que fazia com que ninguém aprendesse mais do que um verniz de cada área. Não é à toa que o ensino médio, no índice de qualidade da educação básica, tirava 3,5 nas escolas públicas. Aí tentou-se fazer um ensino médio mais parecido com o que os países que têm bons sistemas têm. Ampliar a carga horária, ir para 5 horas e além por dia, e além disso caminhar em direção ao tempo integral e fazer como eles fazem. Tem áreas de aperfeiçoamento que o aluno escolhe. Então, ele é exposto a todas as disciplinas e depois escolhe uma área para se aperfeiçoar, mais humanas, mais exatas. Não deu tão certo em tudo, porque logo depois veio a pandemia e o Ministério da Educação, para ser bem honesta, não exerceu naquela época o papel de coordenar esse esforço que é muito grande de avançar em direção ao ensino médio melhor. Esse novo é um freio de arrumação no que vinha acontecendo, que eu acho que foi necessário. Acho que o Lula vai sancionar, sim, porque ele resulta de um projeto de lei enviado pelo Ministério de Educação dele. Um acordo e que entre arruma eles, isso, né, professora? Um acordo entre eles. Um acordo entre os poderes, arruma um pouco. O Senado introduziu essa questão do espanhol. Em vez de 13, a gente passar a ter 14 disciplinas. Para um brasileiro estudando um ano de espanhol, ele consegue dialogar minimamente na rua com pessoas. Agora, em inglês, se não for aprofundado, ele não se comunica com o resto do mundo. Eu acho que foi acertada a decisão da Câmara, eu espero que o presidente sancione. Professora, na prática, para quem tem filhos adolescentes e eles estudam no ensino médio no sistema público, aumentaria, portanto, o tempo que esses adolescentes vão ficar dentro da escola? Não aumenta em relação ao que já é, que são 5 horas. Mas, com o tempo, a ideia é que todos passem a ser, ao longo dos anos, em tempo integral. É uma tendência forte já na rede pública. Hoje, Pernambuco, Paraíba e Ceará já têm praticamente todo o ensino médio em tempo integral. São Paulo avançou muito nessa direção, o Espírito Santo também avançou muito nessa direção. Agora, o importante e o mais importante dessa lei é que eles juntaram as áreas de aperfeiçoamento com as matérias típicas. Em vez de fazer, como ficou conhecido na época, um itinerário formativo que uma escola escolheu, uma área de aperfeiçoamento que ficou chamado de brigadeiro gourmet para juntar química e culinária. Não, as áreas de aperfeiçoamento têm que ser ligadas ao que o aluno aprende nas disciplinas básicas. Ou é mais humanidades, ou é mais ciências exatas, com base no que ele aprende. Professora, a ideia é a gente tornar seres humanos melhores? É a gente fazer o adolescente sair um pouquinho mais preparado para o mercado de trabalho? Ou é a gente ter mais conhecimento básico? Ou é ter menos analfabetos funcionar? É o quê? Qual seria o foco principal neste momento com esse novo ensino médio? Eu diria que é formar para a vida.
A vida inclui o mundo do trabalho, que está em profunda transformação, inclui a preparação para a cidadania, que é estar bem informado, ou ser alguém que não vai ser facilmente capturável por fake news, por exemplo. A vida também é a apreciação do belo e do instigante, que é o domínio das artes. É formar para a vida, é isso que nós precisamos para os nossos adolescentes e jovens. Muito bom, né? O belo e o instigante é a gente olhar o adverso e pensar, puxa, que interessante, não o olhar com preconceito, né? Só porque é diferente eu vou olhar como sendo algo errado ou preconceituoso. Não, a gente mudar mesmo o olhar da nossa gente. Professora, na prática, bom, eu sou uma cria do ensino público, né? Eu estudei no municipal, no ensino fundamental numa escola municipal, no ensino médio também numa escola estadual, então sempre estudei no ensino público. E eu me lembro que lá na minha época, uns 20 anos atrás, professora, já era um desafio a gente, vivendo essas transformações psicológicas da tecnologia, né, muito celular, muito computador, a gente conseguir ficar muitas horas focado numa pessoa falando com uma lousa e sem as animações que um celular tem. Essa transformação do ensino médio propõe algum olhar específico em cima disso? Como é que a gente vai adaptar o nosso ensino médio para esse novo jovem que é tão bombardeado de tecnologia? Vai sim, porque a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso pré-currículo nacional, que foi traduzido pelos estados para a sua realidade estadual, ela estabelece que você tem que desenvolver a competência tecnológica dos alunos e dos professores, ou as competências digitais. Isso não quer dizer simplesmente botar mais computador na sala de aula. É fazer com que ele saiba navegar com segurança, sabendo se informar tanto no meio físico quanto no meio digital, tendo o que os especialistas chamam de letramento digital e letramento físico, né, nos livros físicos. E uma lei de janeiro de 2023 estabeleceu que nós vamos fazer a alfabetização digital ou educação digital de todo o país. É preciso pisar no acelerador nessa lei, porque senão nós vamos ter um grande número de excluídos digitais. Professora, quanto tempo a gente deve demorar para ver na prática, caso seja sancionado? Fazendo aqui um exercício, vamos supor que o presidente Lula tenha sancionado, né, integralmente o texto. Quanto tempo? Porque eu estava lendo que um pouco já vai poder ser colocado em prática no ano que vem, mas um outro pouco só em 2026, é isso? Qual que é a nossa distância até ver, de fato, o ensino médio colocado na prática, o novo ensino médio? É importante lembrar que a maior parte dos estados já vem implementando o ensino médio, só que com esses desafios. Em 2025, aí começa a versão 2.0, digamos assim, da reforma. Em 2027, o Enem vai estar modificado para incorporar. Por que 2027? Porque esses alunos têm que passar o ano 2025, 2026 e no final do ano de 2027 eles prestam o Enem. Não é uma mudança pequena, mas é importante lembrar que nós temos que pensar alto. 2027 já está implementando, é uma boa ideia. O Brasil é a 8ª economia em termos de PIB, não tem o direito de pensar pequeno. Professora, por fim, vou fazer-te uma pergunta aqui mais macro a respeito do ensino, aproveitando que a gente já tratou um pouquinho do novo ensino médio, mas para poder abranger também quem tem esse tipo de reflexão. Que tem gente que diz assim, sobre a importância do professor dentro da sala de aula com os alunos. Porque educação você dá em casa, não é na escola que você forma a educação de um ser humano, com esses embasamentos do que é uma civilidade, do que é o certo e o que é o correto. E tem gente que diz, não, a escola também é uma extensão desse aprendizado. O professor também é responsável por isso. Entre essas duas opiniões, onde a senhora está no meio desses dois extremos, professora? Eles é exatamente no meio, porque a Constituição diz com toda clareza que é uma responsabilidade compartilhada entre a família e a escola. E seria muito cruel se a gente dissesse, bom, ao professor só cabe dar as aulas se a família não faz sua parte, azar da criança. Porque aquelas crianças que tiveram
o azar de nascer em famílias que eventualmente não estão preparadas para educar adequadamente ou que não têm os recursos, essa criança vai ser punida 2 vezes. A escola tem obrigação, sim, de tentar ajudar. Por isso que foi tão importante essa lei que foi aprovada em 2019, que estabelece que as redes de ensino têm que ter equipes multiprofissionais com psicólogo, assistente social, para ajudar os professores para que eles possam, de fato, educar essas crianças. Muito bem, Cláudia Costin, presidente do Instituto Singularidades e ex-diretora global de educação do Banco Mundial. Professora, obrigada pela entrevista e pela dedicação de uma vida à educação brasileira. Nós, profissionais, só existimos porque vocês, professores, nos formaram. Muito obrigada.